Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo sinta-se abraçados. Como vocês podem reparar, hoje não estou na escola, hoje eu resolvi gravar a aula aqui da minha casa, estou no meu escritório, então sejam muito bem-vindos ao conforto do lar do Adnan, tá? Galera, a gente começou a trabalhar na semana passada o renascimento cultural, né? E hoje eu quero continuar o renascimento cultural e passar principalmente para vocês o porquê do renascimento cultural, desse movimento filosófico, desse movimento cultural, desse movimento político e artístico, principalmente, ter nascido na Itália, tá? E para isso a gente tem que retomar um pouco do sistema feudal. Quando a gente trabalhou o feudalismo, eu falei para vocês, poucos provavelmente vão se recordar, que o sistema feudal ele vai ocorrer principalmente no ocidente europeu. Tá? A gente não tem o feudalismo ocorrendo em toda a Europa. O feudalismo ele vai ocorrer principalmente em partes da Península Ibérica, onde não foram dominados pelos mouros, né? Numa boa parte da França. Né? Então é a região mais ocidental da Europa. A Itália, por exemplo, que ainda nem existia como Estado unificado, a gente só vai estudar a unificação da Itália lá no terceiro ano, né? A unificação da Itália ela só ocorre em 1871, juntamente com a Alemanha, nos seus últimos dois países modernos que a gente conhece hoje, se formando, os últimos dois países europeus modernos se formando, só no final do século XIX que ocorre a unificação da Itália. Então, quando a gente está falando de Itália aqui, a gente não está falando da Itália como a gente conhece hoje, a gente está falando mais da região italiana, tá? Então, a Itália, naquele período, como eu estava falando para vocês, não existia ainda, tá? A Itália era inteirinha fragmentada por diversas cidades-estados. Vocês lembram como a gente estudou Grécia, que a gente trabalhou o conceito de cidade-estado? Seria basicamente a mesma coisa, só que na Itália, ao invés de a gente usar o termo cidades-estados, eles usavam o conceito de principados, tá? Ou seja, é um reino, porém menor, por ser uma cidade, tá? Que era governada por um príncipe, tá? O rei, que a gente chama de rei no reinado, seria o príncipe no principado, é o cara que tem lá o poder absoluto, é aquele que governa aquele território, tá? Os italianos, nos seus principados, durante todo o período da Idade Média, eles não fizeram feudalismo, muito pelo contrário, eles continuaram tendo uma vida urbana, se protegendo das invasões muçulmanas, principalmente, que dominaram as rotas comerciais, né, que a gente viu lá do Mar Mediterrâneo. Porém, ali na região da Itália, eles conseguem proteger boas partes de suas cidades das invasões árabes, das invasões vikings, principalmente muçulmanas, né? Mas eles conseguem também manter um comércio interno marítimo naquela região, tá? O que vai favorecer na queda, né, do sistema feudal, quando a gente tem toda aquela transição do sistema feudal para o sistema capitalista, quando começa a surgir os burgos, começa a surgir a burguesia, começa a surgir uma necessidade também na população pelo consumo de diversos produtos que durante a Idade Média principalmente desapareceram, no feudalismo então mais ainda, tá? E com o surgimento dos árabes na Europa, esses árabes também trouxeram com eles o quê? As especiarias. A partir do momento que os árabes foram expulsos da Europa, quem vai fazer esse comércio, quem assume esse comércio de especiaria são os italianos, né? As cidades italianas que já estavam acostumadas a fazer comércio, que já tinham seus navios, eles estavam mais próximos até da cidade de Constantinopla, ali na Península Itálica, né? Eles vão fazer o quê? Sair ali da Itália e ir até Constantinopla, né? Constantinopla hoje fica na Turquia, seria a cidade de Istambul, que se tornou naquele período o maior entreposto comercial entre Ásia e Europa. Ali eles compravam as especiarias, levavam para a Europa e distribuíam essas especiarias na Europa, vendiam essas especiarias na Europa, tá? Porém, as especiarias europeias, as especiarias vindas da Ásia, vendidas na Europa, como elas passavam na mão de muitos atravessadores, né, até chegar na mão do consumidor final, o custo era muito elevado. Tanto que a gente vai ver que isso vai ser um dos fatores que vai impulsionar daqui a pouquinho as grandes navegações, né, a expansão marítima comercial europeia que vai ser feita por Portugal e Espanha, né? Mas ainda nesse período não temos Portugal e Espanha fazendo as grandes navegações e aquelas especiarias que vão ser trazidas posteriormente pelos dois, nesse momento está sendo comprada pelos italianos diretamente na cidade de Constantinopla, tá? E isso fazia com que as cidades italianas
enriquecessem muito nesse novo sistema capitalista que está surgindo. Por quê? Porque o lucro em cima das especiarias, eles eram muito grandes. Aí, Adinão, o que isso tem a ver com o renascimento cultural? O que isso tem a ver, né, com a retomada do racionalismo, com o antropocentrismo, com as artes, com a política? Gente, tudo quanto é tipo de arte, tudo quanto é tipo de pensamento filosófico, tudo que é produzido pelo ser humano requer tempo. E além de tempo, requer investimento. Você tem que ter dinheiro, inclusive para pensar, né? Os gregos só podiam pensar e desenvolver a filosofia, por quê? Porque eles tinham um monte de escravo para trabalhar para eles, o que gerava para eles o quê? Aquele período, né, de sedentarismo, onde eles não tinham o que fazer, e esse não ter o que fazer, eles usavam um tempo para fazer o quê? Para pensar e desenvolver novas filosofias, por exemplo. Criar democracia, criar filosofia e diversas outras coisas que a gente viu que foram criadas pelos gregos. Nesse momento, isso não está acontecendo. Não existe mais esse sedentarismo dentro desse novo modo que está surgindo, que é o modo de produção capitalista. Consequentemente, o que acontece? A gente tem, né, o impulso cada vez maior do sistema monetário, né? A gente tem cada vez maior o impulso incessante pela obtenção de lucro. O que é lucro? Lucro é ter um valor, né, em dinheiro, em capital. Capital, o que é? Tudo que gere mais dinheiro, que gere mais capital, que gere mais lucro, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma fazenda, a fazenda me gera lucro. Eu tenho uma indústria, essa indústria me gera lucro. Eu tenho dinheiro em espécie, eu invisto esse dinheiro em espécie em comprar alguma coisa, vendo por um valor maior, isso me gera lucro. O lucro é a base do sistema capitalista, tá? E se aproveitando desse novo sistema, obviamente, que está surgindo, a gente vai ter a cobrança, obviamente, de lucro em cima dessas especiarias trazidas pelos italianos, o que vai gerar o enriquecimento das cidades italianas, o que possibilitou a eles o quê? Ser o único lugar na Europa naquele período que tinha dinheiro suficiente para fazer investimento em cima da cultura. E esse investimento ele vai vir por quê? Ele vai vir por causa de uma descentralização de poder que existia na Itália, tá? A gente está aqui falando de Itália, porém não existe ainda o país que hoje nós conhecemos por Itália nesse momento histórico, tá? A gente está falando de século XVI, tá? O século XVI, a Itália não existe. A Itália ela só vai surgir, tá, em 1871, já no final do século XIX, quando a gente tem a unificação italiana e a unificação alemã, tá? Portanto, a gente está falando de uma região onde hoje é a Itália, tá? Ali na Península Itálica, nesse momento, no século XVI, me perdoe, a gente tinha, na verdade, diversos territórios chamados de principados, tá? O que é um principado? O principado é um reino pequeno que, ao invés de ser governado por um rei, era governado por um príncipe. Na prática, a única diferença é o tamanho, tá? É um estado independente, é como se fosse, para a gente fazer uma comparação para ficar mais fácil para vocês, lembrem das cidades-estados gregas, lembra? Cada cidade possuía a sua autonomia, tá? Então, vocês podem comparar o principado tanto com um reino menor ou com uma cidade-estado com outro nome, é basicamente a mesma coisa, tá? A diferença é que as cidades-estados gregas normalmente eram repúblicas ou monarquias, diarquias, mas que existiam senados e assim por diante. Aqui nesse período a gente ainda está falando do quê? Ainda da formação das monarquias absolutistas, né? A formação do sistema absolutista, a formação daquelas monarquias nacionais que a gente já falou naquela aula lá atrás. Aqui não é diferente, a diferença é que a gente não vai ter a unificação. Tá? A gente mantém diversos territórios, diversas cidades, diversos principados autônomos, cada um com seu príncipe, que esse príncipe tinha poder absoluto sobre o seu território, tá? Porém, a partir do momento que não existiu um processo de centralização política, a formação de um Estado forte, também não foi criado um exército nacional forte que pudesse proteger inicialmente seu rei, inicialmente o seu príncipe, o seu governante e até mesmo a população. Então esses príncipes italianos, eles tinham hábito nessa época de, ao invés, né, de criar um exército próprio, saía mais barato para eles contratarem exércitos mercenários.
Para quem não sabe, um exército mercenário é aquele exército que você paga e o cara faz exatamente aquilo que você quiser. Mas o problema é que o exército mercenário ele luta por dinheiro. Ele não luta por honra, ele não luta, né, pela nacionalidade, por nada disso. Ele está lutando porque ele está sendo pago, tá? Ou seja, aquele que me pagar mais, eu luto por aquele. Então vamos dizer que o Adnan, príncipe de Florença, contratou o exército mercenário, né, do general João Miraldo, né? O João Miraldo foi contratado para me ajudar a manter a paz no meu estado, né? Para manter a manutenção interna, para ninguém, por exemplo, se rebelar aqui dentro e principalmente para a gente não sofrer ameaças externas, tá? Porém, né, como eu falei para vocês, as cidades italianas, ela enriquece muito com aquele comércio de especiarias que a gente falou, tá? E enriquecendo muito, a gente vai ter uma burguesia que se desenvolve demais e com isso muita gente com dinheiro que gera, obviamente, em vários deles o que? A necessidade e a vontade de poder político. E em muitos momentos, em diversas cidades italianas, a gente vai ter o quê? Exércitos mercenários que são contratados muitas vezes para derrubar o próprio príncipe, outros exércitos que são contratados para entrar em guerra com aqueles exércitos contratados pelo príncipe e derrubar o príncipe, tá? Então, a gente tem diversas cidades italianas onde os príncipes, na verdade, eram burgueses que tomaram o poder. Tá? Esses caras, a partir do momento que eles tomam o poder, sem ter o direito legítimo daquele poder, porque o direito, ou melhor, o poder foi tomado à força, para eles legitimarem o poder perante a população, para trazer o povo para o lado deles, não se esqueça que a gente está no século XVI, praticamente saindo da Idade Média, né? Não existia praticamente diversão. Os renascentistas, né, ou melhor, os príncipes italianos, eles vão criar essa diversão através do renascimento cultural, através da arte, através da cultura, através da literatura, através da arquitetura, através da política e assim por diante, tá? Mas para isso, como eu falei, você precisa de grana que as cidades italianas têm através dos seus burgueses, dos seus comerciantes. Esses caras, esses burgueses comerciantes, para se manterem benquistos e bem vistos perante os seus príncipes, o que eles fazem? Eles bancam diversos artistas renascentistas, tá? Então, imagine o seguinte, eu tenho Adnan, príncipe de Florença, né? Contratou o Shakespeare, não, queria que o Shakespeare viesse para cá. Então, o que eu faço? Eu viro para o Taniguchi, que é um burguês, né, um comerciante que vive aqui na cidade de Florença, e peço para ele contratar, né, o William Shakespeare, trazer o Shakespeare para Florença para ele fazer uma temporada de peças teatrais aqui, onde o Taniguchi, burguês, comerciante de especiarias, ele vai bancar a vinda e a produção artística de todas essas obras do Shakespeare aqui naquele momento, tá? E ele vai fazer isso a pedido do príncipe, tá? Você acha que ele ou qualquer outro burguês vai falar não para o seu governante? Né? Aquele cara que tem o poder absoluto? Obviamente que não. E esses burgueses que investiam no Renascimento a pedido do seu príncipe eram chamados de mecenas, tá? Então os mecenas eram comerciantes que investiam, né, em artistas, investiam em humanistas para financiar as artes renascentistas, tá? Então, o humanista é o artista renascentista, o mecenas é aquele que financia o artista renascentista, tá? E o João Miraldo, voltando nele, é o mercenário que foi pago para derrubar o Adnan e colocar um outro príncipe no lugar dele. Um príncipe que vai contratar o Shakespeare, que vai contratar diversos artistas renascentistas para trazerem a arte renascentista e, consequentemente, trazer o povo para o lado dele, tá? Então, quando a gente fala de renascimento cultural, dos fatores que fizeram com que a gente tivesse a Itália sendo como berço do renascimento cultural, a gente tem dois fatores aqui, tá? Primeiro fator seria o quê? O primeiro fator a gente tem, então, o dinheiro para poder se fazer um investimento dentro do renascimento cultural, e esse dinheiro vem através do quê? Do comércio de especiarias vindo de Constantinopla. O segundo fator vai ser qual? O segundo fator vai ser a descentralização política que existia na Itália, que não era um estado unificado, que eram diversos principados, que dentro dessas diversas cidades, muitas vezes
né? Você tinha príncipes que eram derrubados e que seus poderes eram tomados e que esses usurpadores de poder, aqueles caras que tomaram o poder, para se verem benquistos perante a população, né, que derrubou o príncipe daquela cidade, para ele, né, ter uma imagem, vamos dizer assim, melhor perante a população, ele fazia o quê? Ele contratava ou ele contratava artistas renascentistas ou fazia com seus mecenas daquelas cidades contratassem diversos artistas renascentistas, tá? Isso vai fazer com que a Itália invista demais dentro do renascimento cultural e seja o berço do renascimento cultural, tá? Algumas cidades que seriam interessantes de vocês guardarem como exemplos, guardem 4 aí: Gênova, Veneza, Nápoles e principalmente berço do renascimento, o principal ícone do renascimento cultural, a cidade de Florença, beleza? Eu vou passar rapidamente para vocês, galera, alguns exemplos, assim, tanto da arte renascentista, né, alguns tipos de arte renascentista e alguns pensadores, alguns artistas renascentistas, tá? Na área da literatura, a gente pode pegar Thomas Morris, um inglês, que vai escrever uma obra, várias obras, mas uma mais conhecida chamada Utopia, onde ele cria uma sociedade ideal sem desigualdade social, mas que fique claro, ainda não tem nada a ver ainda com socialismo, com comunismo, nada disso, tá? Ele só cria uma sociedade, por isso chama Utopia, o livro, uma sociedade utópica onde não existia desigualdade social, tá? A gente teve também na Inglaterra, acabei de citar ele, William Shakespeare, tá? Shakespeare escreveu diversas peças teatrais, como Hamlet, Romeu e Julieta, Macbeth, Otelo, Sonhos de uma Noite de Verão. Temos diversos exemplos, né, da obra de William Shakespeare. Em Portugal, ainda na literatura, Luís de Camões escreveu os Lusíadas, tá? E para fechar aqui na área da literatura, a gente tem Miguel de Cervantes, na Espanha, que vai escrever a obra Dom Quixote, o Dom Quixote da La Mancha, tá? Muito interessante, indico todas elas para vocês. Nas ciências da natureza, a gente tem alguns exemplos aqui, né? O Copérnico, Galileu Galilei, que vão criar a teoria, o Copérnico, a teoria heliocêntrica, Galileu também, posteriormente, acaba também desenvolvendo a teoria heliocêntrica, onde, né, eles provam ali, através da física, da matemática, da astronomia, que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol o centro do universo, né? E todos os astros fazendo o quê? Girando em torno dele. Então ali vai romper com aquela coisa da Terra, até então na Idade Média era tida como o centro do universo. A partir do Galileu e do Copérnico com a teoria heliocêntrica, o Sol passa a ser o centro do universo, que a gente sabe muito bem hoje que não é mais do universo, tá? E aqui na ciência da natureza a gente tem o principal ícone do renascimento cultural, o principal nome do renascimento cultural. Todas as vezes que vocês falam em renascimento, tem que fazer uma associação com esse cara, que é Leonardo da Vinci, tá? Leonardo da Vinci, ele é considerado o maior artista renascentista, o maior de todos os humanistas. Por quê? Porque ele não era um pintor, ele não era um escultor, ele não era um artista, ele era tudo. De inventor a escultor. Uma coisa que ele fez muito pouco foi a área da literatura. De resto, cara, o Da Vinci fez de tudo. A primeira ideia de um projeto de helicóptero foi feito pelo Da Vinci. A primeira ideia de um projeto de avião foi feito pelo Da Vinci. A primeira ideia de um tanque de guerra, tá? Também foi feito pelo Leonardo da Vinci, inclusive colocada, utilizada em campos de batalha e funcional, utilizada e aprovada em campo de batalha. Ele fez o primeiro grande trabalho de anatomia da nossa história, tá? Com o homem triunvirano. Então a gente tem ali um grande trabalho de anatomia, de pintura, de escultura. Então o Da Vinci, cara, eu aconselho até vocês a darem uma pesquisada na obra do Da Vinci, porque é muito interessante. É um cara que criou demais, tanto arte quanto arquitetura, tudo. O cara era foda pra caralho, tá? Então aconselho vocês a darem uma aprofundada no estudo do Da Vinci. Política, Nicolau Maquiavel com a obra O Príncipe, tá? O Príncipe de Maquiavel é o primeiro livro de ciências políticas modernas, tá? A gente vai trabalhar o Príncipe em sociologia depois, a partir do segundo ou no terceiro ano. E para a gente fechar, né, eu gosto sempre de falar com vocês, para vocês guardarem aí uma decorebinha, tá? Pintores renascentistas
que fica fácil da gente guardar. Então você está numa prova, de repente daqui 2 anos lá no vestibular, cai alguma coisa sobre artista renascentista, você não lembra o nome de um artista renascentista, você começa a confundir os artistas renascentistas com iluminista, com romancista e assim por diante. Você fala, porra, meu, esqueci das aulas do Adnan. Lembre uma coisa, 4 pintores renascentistas, as Tartarugas Ninjas, tá? E eu não tô de sacanagem. Tá? Se eu estivesse na sala de aula, eu ia falar para vocês anotarem as Tartarugas Ninjas, todo mundo ia escrever com a caneta parada, achando que ia estar dando uma tirada na cara de vocês. Mas não tô, tá? Os 4 Tartarugas Ninjas, tá? Eles possuem nomes de 4 pintores renascentistas, tá? Vamos lá? Leonardo, do Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo Leonardo, Rafael, Michelangelo... Nossa, fugiu o último. Leonardo, Rafael, Michelangelo... Leonardo, Rafael, Michelangelo... Nossa, gente, fugiu o nome do quarto Tartarugas Ninjas. Leonardo, Rafael, Michelangelo... Donatello! Tava esquecendo do Donatello, tá? Então, ó... Artistas renascentistas, 4 pintores. Desculpa, gente, deu um branquinho aqui. Eu não vou fazer corte aqui no vídeo, não, até para vocês matarem saudades dos meus espasmos que eu tenho de amnésia, tá? Então vamos lá, voltando. 4 pintores renascentistas, as Tartarugas Ninjas: Donatello, Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo, tá? Para escrever fica mais fácil. Galera, grande beijo para todo mundo. Se tiverem dúvidas, entre em contato comigo pelo fórum, pelo chat lá do Moodle. Espero que esse formato não tenha ficado complicado para vocês terem entendido a aula sem a lousa. Qualquer coisa, tamo aí. Um grande beijo, saudade de todos vocês. Tchau.